É uma narrativa pela mídia tradicional que está promovendo esse ódio para que as nações do mundo, para que as principais potências do mundo odeiem Israel. E por que esse cenário ele está sendo montado? O profeta Ezequiel já estava falando. O que dizem a respeito de você, Israel? O que estão dizendo? Eles vão dizer a respeito de vocês que vocês são povos, vocês são um povo que devora homens, vocês são um povo que desfilham outros povos, ou seja, é como se a narrativa mundial fosse de que Israel é uma nação opressora, de que Israel é uma nação que é rica e não está se importando com as outras nações do mundo. O profeta Ezequiel já estava recebendo uma palavra de que o que seria dito pelas nações é que Israel era uma nação que devorava homens. Olha só, queridos, como a Bíblia ela é atual, nos mostrando que o cenário do mundo está sendo preparado porque Israel, Jerusalém, será o epicentro da grande tribulação. As nações sendo incitadas pelo espírito do anticristo através da mídia para que todo mundo odeie Israel. Mais uma vez, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será conduzida a meditar nos profetas. E por que isso é tão importante? Porque tudo que a igreja precisa saber a respeito das revelações para o final dos tempos estão na lei, nos salmos e nos profetas. Existem muitas pessoas que estão acompanhando estudos, meditações a respeito do final dos tempos, que ficam usando argumentos filosóficos, que ficam usando argumentos do conhecimento romano, e entenda bem a minha fala aqui, porque, na realidade, tudo que nós precisamos saber a respeito do final dos tempos precisa sair de pessoas que têm vida de oração e vida de meditação. E como nós identificamos isso? Quando você olha os ensinos e os estudos sendo conectados com a lei, os salmos e os profetas. Você vai ver que a maior parte dos estudos a respeito do final dos tempos usam muito mais o profeta Daniel, Apocalipse, algumas poucas coisas de Isaías e ficam nisso. Algumas cartas do apóstolo Paulo, geralmente, 1ª e 2ª Tessalonicenses, e os estudos do final dos tempos não saem disso. Por quê, queridos? Porque Deus está revelando para poucas pessoas no final dos tempos, pessoas que não querem ficar disputando para ver quem sabe mais a respeito de teologia, pessoas que têm o amor e a paixão pela palavra de Deus sem estarem presos a denominações, pessoas que querem ver a manifestação e a glória de Deus aqui nessa terra sem ficar presos a ideias das grandes denominações que ensinaram muitas coisas erradas ao longo da história. Eu não estou dizendo que os pastores famosos que são ligados às grandes denominações, eles não são servos do Senhor. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que muitos deles ficam presos àquilo que foi instituído e estabelecido pelas grandes denominações e por causa disso Deus não revela para eles. Nós precisamos amar mais a palavra de Deus do que o nosso sustento e o nosso apego com as denominações. E mais uma vez, hoje, eu quero falar a respeito das profecias que o Senhor Deus deu para o profeta Ezequiel, que fala a respeito de momentos antes da vinda de Jesus ou de anos antes da vinda de Jesus. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Existe uma restauração espiritual que está para acontecer. E quando Jesus Cristo voltar, existe uma restauração no território de todos os lugares do mundo. Só que Deus tem uma restauração para o território de Israel, para Jerusalém, de uma maneira especial. E em vídeos futuros eu vou estar falando a respeito disso. Só que você vai ver vários profetas, não apenas o profeta Ezequiel, mas principalmente Jeremias e Isaías, falando a respeito de uma restauração literal na terra de Israel. Queridos, muitos não entendem as revelações que Deus deu para os profetas da Antiga Aliança, porque confundem a restauração literal da terra de Israel, de Jerusalém, com a restauração espiritual que ele está promovendo para o Israel da promessa. Então grava bem isso. Há uma restauração para a terra literal de Israel. Deus não vai destruir a terra e a igreja não vai ficar morando no céu. Há uma restauração espiritual para o Israel literal, para Jerusalém, para aquele território, e há uma restauração
espiritual para o Israel da promessa, que são todos aqueles que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Todos aqueles que têm Yeshua como seu Senhor, como seu Salvador. Então, pensando nisso, vai lá comigo em Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, nós vamos ler hoje a partir do versículo 11, que diz assim: multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei habitar-vos como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Agora olha só, ele fala a respeito do que? Multiplicarei homens e animais sobre vós. Claramente está falando a respeito de uma restauração literal do território de Israel. Por quê, queridos? Se você lembrar bem, Ezequiel era um profeta da época do exílio em que a nação tinha sido tomada pela Babilônia. Ezequiel, ele começa a profetizar dizendo, olha, Deus vai restaurar essa terra. Ele vai multiplicar homens, ele vai multiplicar animais, e nós precisamos ter um entendimento para saber quando Ezequiel está falando da restauração espiritual e quando Ezequiel está falando da restauração literal daquele território e daquela nação. Por quê? Porque quando Jesus Cristo voltar, ele vai glorificar a igreja, só serão glorificados aqueles que tiveram aliança com Deus antes de Jesus Cristo e aqueles que receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O povo de Deus ao longo da geração que tem a aliança com Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele volta, restaura a igreja, transforma a igreja, glorifica a igreja e a igreja reina sobre as nações que não estarão glorificadas sobre essa terra. Em vídeos futuros, eu vou voltar a falar a respeito da restauração da igreja espiritual e também do milênio, né, das nações que vão sobrar, que vão restar. Só que Deus, ele tem a promessa da restauração espiritual e a restauração do território de Israel. Quando ele fala sobre multiplicar aqui homens sobre vós e animais, o que ele está falando? Multiplicarei homens e animais? O que ele está dizendo? Ele está dizendo a respeito de uma restauração física e literal. Eles não tinham casas, eles tinham sido tomados, a cidade tinha sido devastada, as cidades do reino ali tinham sido devastadas e Deus estava falando através do profeta Ezequiel, eu vou restaurar, vocês vão voltar para a sua terra, vocês vão ter, só que entenda, queridos, não está falando desse Israel aí, e você vai ver aqui que essa é uma promessa futura do reinado do Messias. Continua o texto, multiplicarei sobre vós, multiplicarei homens e animais sobre vós, eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei habitar-vos como dantes. Como dantes como? Quando Deus reinava sobre eles e a terra era próspera e a terra era frutífera. E ele continua dizendo, e vos tratarei melhor do que outrora e sabereis que eu sou o Senhor. Como Deus vai tratar melhor o Israel literal como outrora? Quando Jesus Cristo reinar sobre as nações. Deus hoje não reina sobre o Israel literal. Ele é soberano em toda a terra, só que aquela nação não serve mais o Deus verdadeiro. Tem muitos judeus que são sinceros em seu coração com a lei, com a Torá, mas a maior parte dos israelitas hoje, eles servem muito mais um Deus inventado da cabeça deles ou um Deus que não renovou a aliança. Existem muitas misturas entre o povo judeu e aqueles que são fiéis à Torá, aqueles que são ortodoxos, estão dormindo para a nova aliança. Deus vai despertar o povo judeu para se unir, sendo ali as duas testemunhas, e eu já falei aqui muito a respeito das duas casas de Israel, das duas testemunhas, que é o despertar de judeus e gentios para o final dos tempos. Nós vamos ver uma conversão em massa de muitos judeus. Só que esse é um tema para vídeos futuros. Então Deus tem uma restauração espiritual e, como esse versículo 11 diz, tem uma restauração física. Agora, a palavra multiplicar aí significa tornar-se grande, ou seja, tem uma promessa de uma grande expansão, de uma grande multiplicação da nação. E também tem uma promessa a respeito de ser frutífero. A palavra que você está vendo na tela escrita aí, fecundo, significa frutífero. Só que, queridos, a nação literal de Israel vai ser uma nação frutífera no reinado de Jesus Cristo. Só que a nação de Israel, aqueles que não tiveram aliança com Deus, mas sobreviveram da grande tribulação, foram guardados pelo próprio Deus, só que como homens terrenos,
como diz várias profecias, eu tenho vídeos aqui falando a respeito do milênio, que vão restar nações que serão governadas pela igreja glorificada junto com Jesus Cristo no reino milenar. Essa nação de Israel será próspera, será frutífera. Qual que vai ser a diferença? A diferença é que a igreja glorificada será duplamente frutífera. E como isso funcionará? Basta você ver a profecia de Jacó a respeito de Efraim, da plenitude dos gentios, que de Efraim, que era o duplamente frutífero, veio justamente ali a herança espiritual, e esse também é um tema para vídeos futuros. Então, queridos, Deus tem uma promessa para a restauração do Israel físico. Agora, olha o versículo 12. Farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel. Ele vos possuirão e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Queridos, você precisa entender isso aqui. Por quê? Porque o profeta Ezequiel ele está falando com quem? Está falando com Israel, especificamente com o reino de Judá. Mas espera aí, farei andar sobre vós, homens, o meu povo de Israel? É como se o profeta Ezequiel estivesse dizendo assim, olha, vocês de Israel, farei andar homens sobre vós, vocês, Israel. Ele vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. O Israel literal, ou o reinado de Judá, que na verdade o profeta Ezequiel ele profetiza para Judá, só que ele começa a falar com o reino unido, como se Judá e Israel, eu não sei se você conhece a história de Israel, mas nessa época do profeta Ezequiel, o reino já tinha sido dividido. O reino de Israel, que eram aquelas 10 tribos, tinha sido levado pela Assíria, né? E aqui Ezequiel está profetizando para as 2 tribos, que era Judá e Benjamim. Ele está dizendo, olha, sobre vocês, Israel literal, eu vou colocar homens. Eles vos possuirão e sereis a sua herança, e jamais os desfilharei. Ou seja, aqueles que não eram filhos se tornarão filhos e jamais perderão a sua posição de filhos. Desfilhar significa tirar uma pessoa da posição de filho, ou seja, eu tiro aquela pessoa de uma posição de ser filho. O que ele está dizendo? Jamais desfilharei aqueles que vão estar sobre vós, Judá. Para você entender, para ficar mais fácil, é como se eu olhasse para um filho meu e dissesse, olha, pessoas vão dominar vocês. Vocês serão dominados e essas pessoas vão possuir vocês, filhos meus. E essas pessoas que vão possuir vocês, meus filhos, então, eles também serão filhos e jamais serão desfilhados. O que o nosso Deus está falando aqui através do profeta Ezequiel? Falando a respeito da herança espiritual, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por quê? Porque a nação de Israel literal será reedificada, a nação literal de Israel será restaurada, porque Jesus Cristo vai reinar literalmente de Jerusalém. Só que essa nação terá sobre si os reis e sacerdotes do Senhor, que é a igreja glorificada. É isso que significa as palavras dos profetas dizendo que nós possuiremos a terra. Quando o salmista ele diz, Salmos capítulo 37 vai falar a respeito da herança, a terra como herança para o Israel da promessa. Então, queridos, Jesus Cristo glorifica a igreja e o Israel literal será reedificado, voltará a ser uma terra produtiva, porém, vai estar sobre eles a igreja, o Israel da promessa, que é a igreja glorificada. Agora vai comigo no versículo 13. Versículo 13 diz, assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Olha só, presta atenção nisso. Deus, ele está falando, usando a boca do profeta Ezequiel, dizendo, sabe o que as pessoas dizem a respeito de vocês? Sabe o que as nações estão dizendo a respeito de vocês, Israel literal? Sabe o que as nações dizem a respeito de vocês, Israel da época do profeta Ezequiel? O que elas dizem? Tu és terra que devora homens e és terra que desfilha o seu povo. Olha o versículo 14. Por isso tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, diz o Senhor Deus. O que está acontecendo aqui? Deus está relatando para o Israel da época do profeta Ezequiel, dizendo o seguinte, olha, as nações ao redor do mundo estão dizendo que vocês são aqueles que desfilham povo. As nações ao redor do mundo estão dizendo que vocês são uma nação que devoram homens. E queridos, presta atenção nisso. Se você assistir algum jornal, algum telejornal dessas mídias tradicionais,
você vai notar que o cenário já está sendo montado para que as nações do mundo odeiem Israel. Por que que o cenário do mundo está sendo montado para que as nações do mundo acreditem que o Israel literal, que Jerusalém é uma nação, é um povo que devora homens, é um povo que oprime outros povos mais pobres? Você já está vendo nesse conflito que o Israel literal está tendo. Você sabe muito bem o conflito que está acontecendo lá na região de Israel. Você vai ver que a narrativa das mídias tradicionais é o quê? É uma narrativa dizendo que o Israel literal é uma nação que devora homens, é uma nação que oprime os pobres, é uma nação que está ali promovendo catástrofes para as nações mais pobres, para ativistas que só querem o bem. É uma narrativa pela mídia tradicional que está promovendo esse ódio para que as nações do mundo, para que as principais potências do mundo odeiem Israel. E por que esse cenário ele está sendo montado? O profeta Ezequiel já estava falando. O que dizem a respeito de você, Israel? O que estão dizendo? Eles vão dizer a respeito de vocês que vocês são povos, vocês são um povo que devora homens, vocês são um povo que desfilham outros povos, ou seja, é como se a narrativa mundial fosse de que Israel é uma nação opressora, de que Israel é uma nação que é rica e não está se importando com as outras nações do mundo. O profeta Ezequiel já estava recebendo uma palavra de que o que seria dito pelas nações é que Israel era uma nação que devorava homens. Olha só, queridos, como a Bíblia ela é atual, nos mostrando que o cenário do mundo está sendo preparado porque Israel, Jerusalém, será o epicentro da grande tribulação. As nações sendo incitadas pelo espírito do anticristo através da mídia para que todo mundo odeie Israel. Então, olha só o versículo 15. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. Não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor. Então, queridos, nós vemos aqui o versículo 15 nos mostrando uma das dinâmicas mais incríveis e ao mesmo tempo confunde muitos leitores, é que Deus dá a palavra para o profeta Ezequiel, e o profeta Ezequiel ele fala algo a respeito do Israel da época dele, depois ele lança essa profecia para o futuro, e às vezes, queridos, ele lança essa profecia para o futuro e ele pode estar falando do Israel espiritual e ele pode estar falando do Israel literal. Só que se você olhar, ele continua falando com o Israel literal, por quê? Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios. O que ele está dizendo? Jamais vou permitir que vocês ouçam a vergonha pública dos gentios. O que é vergonha pública? É algo que todo mundo está vendo. Não mais levará sobre ti o opróbrio dos povos. Ou seja, a vergonha dos povos jamais estarão sobre ti. Mas nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. O que está acontecendo aqui? O Israel que nós conhecemos hoje, que era também semelhante ao Israel desviado que tinha sido levado para o cativeiro babilônico, é um Israel que faz tropeçar muitas pessoas. Por quê? Porque a maior parte dos judeus não seguem de maneira fiel a lei do Senhor. Basta você ver o que aconteceu na década de 30, quando aquele famoso governante do bigodinho, ele promoveu todas aquelas situações terríveis, o famoso holocausto, e você sabe muito bem do que eu estou falando. São situações que o Israel literal viveu por abandonarem a lei do Senhor. Mas talvez você pergunte, irmão Paulo, nós estamos na graça, só que Deus deu tarefas específicas para o Israel literal. Hoje, por exemplo, não existe, presta atenção nisso, entenda bem a minha fala, não existe problema nenhum em um judeu guardar o sábado. Você sabia que não existe problema nenhum? Um judeu pode guardar o sábado. Um judeu que se converte a Yeshua, a Jesus Cristo, ele pode e deve guardar o sábado. Só que nós precisamos entender que até para o judeu o sábado não traz a salvação. Existem tarefas específicas que Deus deu ao povo de Israel que eles não estão cumprindo. Por exemplo, promover a lei do Senhor para que os povos conheçam a lei do Senhor. Na verdade, são poucos ortodoxos naquela região que ainda promovem o entendimento da lei, só que eles estão presos na antiga aliança, porque infelizmente eles não entenderam a vinda do Messias. O fato, queridos, que Deus tem uma restauração
espiritual para o povo do Israel da promessa, e Deus tem uma restauração literal para a nação de Israel. Jesus Cristo volta com sua igreja, com a igreja glorificada, a igreja como reis e sacerdotes glorificados, tendo acesso às regiões celestiais, mas herdando a terra. Só que os reis e sacerdotes vão governar sobre as nações em todo o redor do mundo, e essas nações não terão seus corpos glorificados. Basta você ler Zacarias capítulo 8, Zacarias 14, Miqueias 4, Isaías do 60 até o 66, Isaías capítulo 2, Isaías capítulo 11, são muitos textos dos profetas, Sofonias, nós temos textos em Sofonias, nós temos textos em Obadias, Deus restaurando a terra, os reis e sacerdotes do Senhor governando sobre as nações que vão ficar no milênio, e as nações no milênio estarão subindo de ano em ano para buscar o Senhor, enquanto a igreja estará sacerdotando, reinando e governando sobre essas nações. Existe uma restauração espiritual e existe uma restauração literal para o Israel e para Jerusalém. Bom, eu espero que essa mensagem tenha abençoado você e eu espero que você esteja comigo aqui para as próximas meditações. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sua semana seja abençoadíssima.